Olá, queridos, bom dia. Bom dia na graça e paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar nesta manhã Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele resolve se revelar ao ser humano. E Ele faz isso de uma forma única e incomparável. Aqui Paulo, em Romanos 5,8, está nos mostrando a prova do amor incondicional e imensurável de Deus. É um amor que não depende da nossa perfeição, dos nossos acertos, não. Mas é um amor que é derramado sobre nós, justamente enquanto ainda éramos pecadores irreconciliados. Porque agora somos pecadores ainda, mas agora já somos reconciliados com Deus. Imagina um amor que não espera que você seja perfeito para te amar. Esse é o amor de Deus. Imagine um amor que não exige que você conserte a si mesmo primeiro, mas em vez disso, vem até você na sua misericórdia. Essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Dentro de um contexto de erros, de falhas, de limitações, Deus escolhe demonstrar o seu amor por meio da cruz, através do seu Filho naquela cruz. Querido, pense em um pai que, ao ver seu filho perdido, esse pai não espera que ele se arrume ou se comporte de maneira adequada antes de ir ao seu encontro. Esse pai não importa onde o filho esteja, o pai simplesmente vai até ele e o acolhe com de braços abertos. Esse é o amor de Deus por mim, esse é o amor de Deus por você. Talvez nesta manhã seja aquele dia em que você não está se sentindo amado. Eu quero te dizer que você é muito amado de Deus. Esse amor que não esperou que você estivesse pronto, mas Ele veio até você. Ele vem até nós. Um amor de profundidade imensurável. Querido, a primeira parte desse versículo fala sobre como Deus prova o seu amor. Provar aqui significa exatamente isso, demonstrar ou comprovar através de uma atitude. Deus, Ele não apenas diz que nos ama, mas Ele age de forma tangível para demonstrar este amor. Ele não nos deixou na dúvida sobre o seu carinho por nós. Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para morrer por nós naquela cruz. A profundidade do amor de Deus é como o oceano, por exemplo. Imensurável, insondável. Pense em uma pessoa que ama alguém de tal forma que está disposto a dar a própria vida por essa pessoa. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós, quando Ele morreu por nossos pecados. É importante, na verdade é fundamental nós entendermos que o amor de Deus não é condicionado às nossas obras ou às nossas virtudes. Deus não vem até mim porque eu sou bom. Deus não vai até você porque você é uma pessoa que paga as suas contas em dias. Não, querido, Ele nos ama da mesma forma em que, por exemplo, nós amamos os nossos filhos incondicionalmente. Que pai não daria tudo para salvar o seu filho? E esse amor, ele nos chama
também a amar o próximo com o mesmo coração, com o mesmo sentimento. Ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz mais, Efésios 2, 4, 5 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele diz assim, pela graça sois salvos. Ou seja, isso não custou nada para nós. Mas não é porque não nos custou nada que saiu de graça. Foi um preço extremamente elevado. Foi preço de sangue, preço de sacrifício. Querido, a morte de Cristo, ela vem numa ação de amor. Esse texto afirma que Cristo morreu por nós. Isso é mais do que uma morte física, é uma morte substitutiva. Sabe o que isso significa? Ele tomou o nosso lugar, levando sobre ele o peso do pecado e da separação que tínhamos com Deus. Ele morreu, significa uma morte violenta, uma entrega de vida. Ele morreu por causa dos meus pecados, não por conta dos pecados dele, mas por conta dos nossos pecados. Ah, querido, quando olhamos para a cruz, precisamos enxergar que o amor de Deus não é apenas um sentimento. As pessoas têm se baseado tanto pelo que sentem, pelo que acham, mas o amor, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que o amor de Deus não é um sentimento apenas, mas é uma ação concreta de sacrifício. A morte de Cristo, ela deve nos levar a uma reflexão profunda sobre o preço do nosso pecado. Cada vez que falhamos, lembramos que Cristo já pagou por isso. Isso deve ou deveria nos impulsionar a viver com gratidão e a buscar todos os dias a santificação, ou seja, uma maneira de vida que agrada a Deus. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz que mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O apóstolo Pedro, ele diz que ele carregou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. A condição humana, olha só, é esta, sendo nós ainda pecadores. Este versículo destaca que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Não fomos amados porque éramos bons ou justos, mas porque Deus é amor. Em nossa fraqueza, em nossa rebeldia, Ele escolheu demonstrar o seu amor por nós. O amor de Deus não é uma recompensa pelas boas obras que fazemos, mas é a motivação que nos impulsiona a fazer o bem. Essa realidade, ela precisa mudar completamente a nossa forma de ver a nós mesmos e os outros. O perdão de Deus nos chama a perdoar, e este é o convite dele nesta manhã. Ele te convida também a perdoar porque você foi perdoado. Ele te convida nesta manhã a viver em graça e em misericórdia. Ele não nos amou porque éramos bons, mas nos amou para que possamos ser transformados pela sua graça. Queridos, um texto que eu gosto muito
é de Efésios 2, de 1 a 5, onde ele diz: "E vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados." Diz que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Que coisa extraordinária. Que esse texto possa mesmo nos fazer enxergar a profundidade do amor de Deus, que não é condicionada pelas nossas ações, mas é imensurável, é incondicional. É incondicional. Que essa verdade te leve a uma vida de gratidão, de obediência e de transformação. Escuta isso. O amor de Deus, ele não pode ser ignorado. E ele nos chama a responder a esse convite, a esse amor, como? Vivendo para a glória dele. Que tal na manhã de hoje você refletir sobre a profundidade desse amor? Que tal você responder a este chamado, a este amor? Será que você tem vivido à altura do preço que Cristo pagou pela sua vida? Está na hora de pensar e de mudar. Em nome de Jesus. Ore a Deus neste momento. Fale com Ele. Comece a tua semana com este sentimento de gratidão a Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia.